Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo bem que ele disse. E quero subordinar esse tema no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 30 e 31. Dizem assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 17 de março de 2026. Graças te dou, Pai. Represento todos que me ouvem, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo bem que ele disse. E você, a senhora e o senhor estão percebendo o layout que eu escolhi, ou seja, a imagem, para que faça jus, para que seja consoante a mensagem de hoje. Eu decidi gerar essa imagem como sendo algo misterioso acontecendo no céu, e pessoas de todas as classes sociais, raças, tribos e nações, asiáticos, africanos, latinos, enfim, todos perplexos olhando para este sinal que está ali sendo mostrado nessa imagem no céu. Bom, Joel, o profeta, ele já profetizou aqui o que Jesus também mais na frente relembrou ou fez menção de algo parecido. Quando a gente vê a Bíblia, ela expressando momentos antes da volta de Jesus Cristo, aí a gente observa que muitos sinais do Senhor Jesus mostra a própria Bíblia, no seu contexto geral, que iriam sinais acontecer, mostrar, evidenciar-se, perante essa terra, perante as nações, perante a humanidade, para que a humanidade entendesse através dos sinais a proximidade da volta de Jesus Cristo, do juízo final. Então ele fala aqui, Joel, o que em outras passagens bíblicas também menciona, os sinais nos céus que chamariam a atenção da humanidade. E a gente observa que hoje tem acontecido muito disso. Você tem observado? Então são sinais que não servem apenas para marcar datas. Não é isso que Joel quis dizer aqui. Mas sim sinais para alertar o mundo de que Deus continua no controle de tudo, de toda a situação, inclusive da história e da humanidade. Joel, quando ele fala sobre isso, fala de o sinal no céu e na terra, ele fala de sangue, fogo, colunas de fumaça. Esses três elementos têm uma exemplificação aqui, ou seja, um significado bastante profundo. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente não vai ter tempo de transmitir o que eu quero transmitir aqui. Outra hora eu falarei. Mas ele fala de uma forma contundente e que o sol vai se converter em trevas, ou seja, o sol vai deixar de dar sua luz. E não é só Joel que fala sobre isso na Bíblia. Ele diz que a lua vai se tornar em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que Jesus venha buscar a sua igreja. Esses sinais, eles lembram pelo menos 3 verdades importantes que, na minha concepção, a gente deve guardar. 1. Deus está falando com toda a humanidade. Isso mostra que esses sinais serão vistos por todos. 2. Em segundo lugar, eu observo que o tempo da humanidade, aqui mostrando esses sinais, significa que esse tempo não é um tempo eterno. A humanidade tem limitação, tem o seu tempo final. E, por fim, em terceiro lugar,
a volta de Cristo, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Lucas, ele registra palavras de Jesus, capítulo 21, versículo 25, dizendo o seguinte, Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Olha, para pensar um pouquinho. O que é que está acontecendo nesses últimos dias? E isso de uma forma veloz, de uma forma rápida, muita coisa acontecendo que nos chama a atenção. Isso fala também da evolução científica, o que Daniel falou. Então, muita coisa, inclusive deixando a humanidade perplexa. Então, isso está se cumprindo. Então, eu quero dizer o seguinte: mais do que a gente ter curiosidade sobre os fenômenos que acontecem no céu, né? Alguém diz, eu vi um disco voador, vi uma coisa estranha, eu vi um objeto voador não identificado, que é os OVNIs, enfim. Eu vi uma luz ali, vi uma flecha ali. Mais do que curiosidade sobre esses fenômenos celestiais que a gente vê daqui da Terra, os sinais nos céus, eles são, para nós, um chamado para a vigilância. A Bíblia, quando aponta isso, que nos últimos dias aconteceriam esses sinais, nos céus e na terra também a gente ia ver daqui da terra esses sinais acontecendo nos céus, isso nos convida para sermos mais vigilantes e que a gente viva uma vida urgente de arrependimento e fé em Deus, porque Jesus está voltando. Quero concluir conclamando você, a senhora, o senhor, a guardar essa palavra que Jesus deixou para nós, registrado no Evangelho dele, de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24, 42, versículo, onde Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Os sinais, tanto como Joel fala aqui, né, desses sinais do céu, e outros que a gente sabe que a Bíblia aponta, ou apontam esses sinais, não é para a gente ficar estagnado espiritualmente falando, ou talvez até com medo, assustado ou assustados, mas é para a gente ficar de uma forma grata a Deus e de uma forma mais também ligada com o Senhor, porque a gente deve estar vigiando, porque não sabemos a que hora o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai voltar. Então se preparem. Muitos sinais nos céus ainda hão de acontecer antes da volta de Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé Gomes.